Glória a Deus. É muito bom nós podermos estar na casa do Senhor para adorar e engrandecer o nome dEle. Assim como nós começamos esses louvores dizendo que nós nascemos só para adorá-lo. Nós nascemos para engrandecer o seu nome, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E é esse Deus grande que nos faz seguir em frente, que nos faz permanecer firmes na sua presença. É esse Deus grande que nos protege de todo o mal, que nos livra daquilo que nos amedronta, daquilo que nos tenta nos incapacitar. Mas no momento que nós entramos na presença do Senhor, que nós voltamos o nosso coração para adorar e engrandecer, não há nada que nos impeça de estar diante dEle. Porque esse Deus, Ele vai na nossa frente, Ele vai nos guiando, Ele vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Se for preciso, Ele abre o mar. Se for preciso, Ele fecha o mar. Ele abre a porta, Ele fecha a porta, mas Ele sabe o que é melhor para nós. E cada vez que a nossa fé é provada, nós temos a chance de adorá-lo acima de qualquer coisa. Porque quando nós rompemos em fé, quando nós temos o nosso coração coberto de fé, o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma nova chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma nova chance de crescer um pouco mais. As e mares, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
a cada dia, rompendo em fé. A nossa fé provada, a nossa fé é alicerçada, a nossa fé é aumentada. Porque todas as vezes que a nossa fé ela é testada, ela nos dá a chance de crescer e continuar rompendo em fé, ultrapassando as adversidades, as barreiras, as dificuldades. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede, por estar na sua casa, na sua presença, para juntos estarmos nos alimentando da sua palavra, que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Todas as vezes que estamos na presença do Senhor, nós temos gratidão no nosso coração, pelo fato dEle ter nos sustentado e guardado, livrado, protegido. E nesta noite, qual o Senhor nos permite estar mais uma vez juntos como igreja, como um só corpo, um só povo, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre proteção, sobre presença de Deus nas nossas vidas. Quando a nossa fé é provada e nós nos achegamos diante da presença do Senhor, nós desfrutamos desse cuidado tão intenso, esse cuidado tão presente, de não nos deixar só em nenhum momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês no livro do Salmo, de número 23, é um salmo muito conhecido. É um salmo, eu creio que é o mais conhecido entre todos os demais cristãos, que fala sobre provisão, proteção, presença de Deus. O Salmo 91, são salmos que nos trazem mensagens de alento ao nosso coração. E eu gostaria de começar lendo o verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor. E ilustrando essa breve reflexão, essa mensagem que com certeza alcançará o nosso coração, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma ilustração, que é um rito de passagem dos Cherokees, que são índios, e eles têm um cerimonial de passagem da infância para a adolescência. E que através deste rito, desta ilustração, nós vamos poder tirar lições para as nossas vidas, através dos salmos, do Salmo de número 23, que com certeza falará muito ao nosso coração. A ilustração relata o seguinte: o pai conduz o filho pela floresta sombria e no final da tarde sobe a montanha com ele, venda-lhes os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda dos olhos até o amanhecer. Também não pode chorar, nem gritar e nem pedir socorro. Essa é uma experiência dele. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência
aos outros candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido, e ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo, as cobras causam-lhe terror. Ele terá frio, terá fome e terá sede. O vento sopra até o solo e parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não pode remover a venda dos seus olhos. E segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância para a fase adulta. Finalmente, após toda a noite horrível de terror, de pavor, de aflição, de medo, o sol aparece. E o menino pode remover a venda e ver, então, seu pai sentado ali por perto, cuidando dele a noite toda. A carta aos Hebreus fala: de maneira nenhuma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Amados, nós podemos, diante deste relato, dessa ilustração, que se chama um rito de passagem da infância para a adolescência, onde esta criança tem que passar por toda esta provação para ser aprovada. Esta criança não sabe que o seu pai está ali à sua frente, cuidando dela, para que nada viesse lhe acontecer. E uma das lições que podemos tirar diante deste relato, dessa ilustração, baseado no Salmo 23, que fala sobre a providência de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus na vida daqueles a quem Ele escolhe. E este Salmo de número 23 relata muito bem isto. Quando o pastor Davi, ele relata que no verso 1, ele fala da experiência dele, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Davi aqui está ressaltando a presença do sumo pastor na sua vida. Ele pôde enfatizar com muita precisão, dizendo: olha, eu tenho a presença do pastor, o Senhor, Ele é o meu pastor. Aqui fala de relacionamento. A proteção vem, a presença vem, a providência vem diante de um relacionamento pastoral, presencial. E quando ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor, ele enfatiza, completando o verso 1, dizendo: nada faltará. Ou seja, de nada eu tenho falta. Esse pastor está relatando aqui que, sendo pastor desta ovelha, este pastor tem o devido cuidado de fazer provisão de tudo quanto aquela ovelha necessita.
E por experiência o pastor fala, dizendo: nada tenho em falta, nada me faltará. Sabe por quê? Ele está presente, Ele está me vendo, Ele está me guardando, Ele está me guiando, Ele está provendo tudo quanto eu necessito. É uma experiência pessoal. O Senhor é o meu pastor. O Senhor poderia ser pastor de outros pastores, de outras ovelhas, mas esta ovelha está garantindo, consciente, de que este pastor, de forma presencial, protetora, providencial, era e é o seu pastor. Por isso, não vai faltar nada. Ou seja, tem suprimento de tudo quanto a ovelha precisa. Este garoto, ou esta criança da tribo dos Cherokees, diante desta passagem, desse ritual da criança para a adolescência, ela tinha que passar por tudo sozinha, na cabeça dela. Ela tinha que ir e enfrentar uma noite de frio, de abandono, de escuridão, de perigos, ainda mais de olhos fechados. Essa criança não sabia que o seu pai estaria ao seu lado, cuidando, protegendo. Mas eu quero trazer para nós, nesta noite, que nós, ovelha do Senhor, sabemos que o pastor que nós servimos, sabemos que o pastor que cuida de nós, ele supre as nossas necessidades, não tem deixado e nem vai deixar faltar nada, porque quando o pastor está presente, tem suprimento necessário na área necessária para atender a necessidade da sua ovelha. Por isso o pastor diz: nada eu tenho em falta. Ou seja, eu tenho proteção, porque o pastor está sempre protegendo a sua ovelha. E o verso 2, este pastor, esta ovelha, que expressa de uma forma muito precisa, ele diz: ele me faz repousar. Ou seja, ainda que tenha adversidade, o pastor presente, o pastor que cuida da sua ovelha, o pastor que protege, ele diz aqui por experiência: ele me faz repousar, porque o pastor tem repouso, tem descanso para as suas ovelhas. O pastor tem descanso, tem proteção, não é somente noites escuras, noites de aflições, noites de adversidades. A noite pode até chegar, as adversidades também podem até chegar, mas quando nós temos a presença do sumo pastor, esse pastor vai aliviar. Quando diz na sua palavra, lá em Mateus, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o pastor presente é o pastor que cuida, é o pastor que dá alívio às suas ovelhas. E Davi pôde expressar de uma forma muito precisa, dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, esta ovelha, Davi, estava desfrutando da presença, da proteção, porque ele tinha um relacionamento com o seu pastor. Ele tinha a garantia do suprimento, da provisão do sumo pastor. Ele tinha a promessa do descanso por experiência, quando ele diz: ele me faz descansar. Ou seja, ele me faz repousar. Ou seja, a presença do pastor faz com que a ovelha possa descansar, relaxar, se entregar totalmente na confiança de que nada vai lhe acontecer. Por quê? Porque a presença do pastor está ali para espantar, para fazer fugir
qualquer adversidade que queira atingir aquela ovelha. E a ovelha diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas tranquilas. Ou seja, o pastor presente, o sumo pastor como protetor, ele leva a sua ovelha às águas de descanso, às águas de tranquilidade, para que esta ovelha possa também ter o seu refrigério, possa também ter a sua proteção. E esta ovelha fala: olha, este pastor leva-me para junto às águas de descanso. E sabe mais o que ele faz? Verso 3. Ele refrigera a alma. O que é refrigerar a alma? É cuidar da alma na intensidade da necessidade, do suprir, de passar o bálsamo, de tirar qualquer situação de dor, de dificuldade, de angústia, porque o pastor presente, o pastor tem proteção, e essa proteção vem em forma de cura. Refrigera a minha alma, ou seja, Ele cura a minha alma. Ele não é só médico do corpo físico, mas Ele é o médico da alma. Ele vai aonde ninguém pode ir, porque Ele conhece o grito da alma das suas ovelhas. E esta ovelha que conhece o seu pastor, que desfruta do seu cuidado, que sabe do relacionamento que tem com este pastor, que desfruta do suprimento, que desfruta do descanso, ele vai dizer: olha, Ele também refrigera a alma, porque Ele é um Deus presente, Ele é o Deus protetor, Ele é o Deus provedor. Ele refrigera a alma, ou seja, Ele traz cura, Ele traz paz, Ele traz esperança, Ele traz vigor, Ele tira dos nossos olhos as vendas que impedem de vermos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos um Deus que trabalha, nós temos um sumo pastor protetor que cuida das suas ovelhas e que protege as suas ovelhas e que trabalha para o bem daquele que nele espera. Aí ele diz: Ele refrigera a minha alma, ou seja, Ele tem cura para a alma. Ele apaga a dor, Ele apaga a ferida, Ele apaga a amargura, a aflição. É Ele que chega com provisão, com proteção, com livramento, porque este pastor tem o bálsamo. E o bálsamo de Gileade passa e tira qualquer dor, e alegra, e gera esperança. Porque este pastor, ele cura a alma, ele refrigera a alma. A sua presença dá segurança. A sua presença dá proteção, a sua presença dá livramento, dá cura. Quando diz no verso 13 ainda, a parte B diz: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, este pastor que protege, este pastor que cura, este pastor que dirige, este pastor que está presente, cuidando das suas ovelhas, vai direcionar os passos da sua ovelha pelo caminho da justiça. Ou seja, para que estas ovelhas possam ser direcionadas no caminho certo. Porque Ele é o justo juiz, e a todas as coisas Ele julga retamente. Por amor do seu nome, este pastor, ele é um pastor presente, e cuida, cura, direciona, e tem um propósito de guiar pela vereda da justiça. O verso 4, eu creio que é um dos versos mais falados, onde nós podemos desfrutar de uma forma presencial, quando diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, amados, é um vale tenebroso, porque nós não vemos a morte.
Mas sabemos que a morte está ali cercando para tentar contra aqueles que estão passando pelo vale. Mas aquele que desfruta da proteção deste sumo pastor, aquele que desfruta da presença deste pastor que cuida, que leva para as águas de descanso, que refrigera a alma, ele vai dizer: ainda que eu ande por este vale, e ainda que eu saiba que a morte está ali, no sentido de sombra, eu sei que a morte está ali, mas eu sei também que o protetor, o Senhor, o pastor, o Deus que cuida, que protege, que livra, também está presente para dar livramento, porque a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o que? Os livra. O vale da sombra da morte é apenas um cenário para que aqueles que estão passando por lá saiba que a presença do sumo pastor é presente, que este pastor não está somente nos momentos de alegria presente, mas está também no vale. Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que garante a vitória para os seus. E o salmista pode expressar: ainda que eu ande, ou seja, ainda que eu tenha que passar por esse momento de dor, de adversidade, de aflição, de escuridão, esse lugar escorregadio, ainda que eu passe por todos estes momentos, eu não vou temer. Sabe por quê? Quando eu abrir os meus olhos espirituais, eu vou ver que o meu Deus, Ele está segurando-me com as suas mãos, Ele está protegendo-me com as suas asas, com as suas penas, como diz o salmista no Salmo 91, Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, é proteção, é livramento. Ele livra, Ele protege, Ele tem a bênção da proteção para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que dependem dEle, para todos aqueles que o têm como Senhor, como pastor da sua vida. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é fundamental na vida daqueles que temem, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que confiam no Senhor. Aí no verso 5, ele enfatiza dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, esta ovelha está falando que este pastor provedor, sustentador, Ele é o Deus de provisão, Ele é o Deus que tem a graça necessária para suprimento das necessidades. Aí ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. Onde tem provisão, tem. Onde tem proteção também, mas o salmista aqui está expressando, dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre, para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, quando terminar essa lida, e lá no céu eu chegar, eu vou encontrar uma multidão de irmãos que puderam desfrutar da presença de Deus, que puderam desfrutar do gozo, do livramento, da provisão, da cura, da saúde, do renovar, da promessa de Deus para com a sua vida. E terminando tudo aqui, que vai passar por toda a eternidade toda,
nós vamos estar na presença do Senhor. Nós vamos estar diante deste sumo pastor. Aquela criança, por certo, foi aprovada. Pelo fato de ter conseguido passar aquela noite toda naquela provação. E quando amanheceu o dia, aquela criança pôde perceber que o seu pai estava ao seu lado, protegendo de todo o mal que porventura estivesse ali para tentar contra a saúde, a proteção, o livramento daquela criança. Deus é proteção, Deus é livramento, Deus é presente, Deus é o condutor do seu povo. E que eu e você, nesta noite, possamos dizer com muita precisão: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o meu relacionamento com Ele me dá essa intimidade de dizer: Ele é o meu pastor. Quando Ele diz: nada me faltará, que nós possamos dizer que este Deus, que é o meu pastor, que é o seu pastor, tem suprimento em todas as áreas da nossa vida. E quando Ele diz: me faz repousar, ou seja, Ele tem descanso para a tua dor. Embora Ele tenha um propósito para a sua dor, mas para essa dor, Ele tem uma solução. Ele tem uma direção, Ele tem uma bênção, Ele tem a graça suficiente. E eu posso garantir para mim e para você que a tua dor vai passar quando você depender tão somente da presença desse sumo pastor, que tem todo o suprimento necessário para o teu sustento, em o nome de Jesus. E aonde você estiver, aí na sua casa, você possa refletir uma reflexão tão simples, mas que às vezes, diante das adversidades, que querem nos atingir, querem nos fazer parar, querem tentar mostrar, dizendo que Deus não está nem aí para a nossa dor, eu quero te dizer: Ele tem providência, Ele tem proteção, Ele tem um guiar, Ele tem uma provisão, Ele tem saúde, Ele tem cura, Ele tem refrigério, Ele tem descanso, Ele tem paz, Ele tem unção e ainda mais, tem a eternidade toda para estar com aqueles que desfrutam desse cuidado. Feche os seus olhos, aí aonde você está. Foi cantado aqui no Ministério de Louvor, dizendo: eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil, e não é mesmo. Às vezes, podemos até pensar que estamos sozinhos, não temos proteção. E até mesmo podemos ver nos acontecimentos atuais da nossa nação, tanta proteção para um homem. E às vezes nós tendemos a olhar para nós e nós não conseguimos ver proteção em nós. Mas eu convido você a olhar e ver que ainda que você não veja, Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você, livrando você com tanto carinho. Você observe a sua situação está melhor do que de outros que têm a esperança, que não têm a confiança ou a convicção que este Deus é o seu pastor e que tem um suprimento. Ele tem suprimento de enxugar as lágrimas. Ele tem suprimento para trocar por vestes de louvor no lugar de um espírito angustiado. Ele tem proteção quando pensamos que estamos sozinhos. Ele estará conosco até
a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente está, o Deus que está na festividade, na abundância, mas o Deus também que está no vale. No vale tem a sombra da morte, mas no vale também tem a presença do Deus que livra da morte, que dá vida. É esse Deus o qual nós servimos. Ele é o nosso pastor. De nada nós temos falta. Descanse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele faz um convite através da sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus tem alívio, Deus tem cura, Deus tem saúde, Deus tem esperança, Deus tem alegria, Deus tem um novo cântico, Deus tem firmeza nos pés para estar firme, para que não seja abalada a fé. Foi cantada aqui: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer. Ó Deus, que a Tua igreja, o Teu povo, estas famílias que nos ouvem nesta noite possam crescer cada vez mais em fé, sabendo que o Deus que nós servimos é o Deus presente. Embora muitas vezes nós não consigamos ver, mas que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver o nosso Deus a trabalhar, a proteger, a livrar, a direcionar, a conduzir os teus servos, porque tem uma mesa preparada, tem longanimidade, tem bondade seguindo, para que quando chegar aquele dia, nós vamos estar por toda a eternidade toda, desfrutando do refrigério, do descanso, do renovo, da paz, da alegria. Que estas ovelhas que são tuas possam desfrutar desse cuidado, que ainda que o pastor chame a atenção na correção, na disciplina, trazendo com um cajado, e aquele pastor pega a sua ovelha e coloca no seu ombro, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, nos leva a entender que quando ele põe no ombro, ele coloca esta ovelha bem perto do seu coração, para desfrutar do seu cuidado, do seu amor. Por isso nós vamos conseguir chegar do outro lado. A noite vai passar, a tempestade vai passar, a angústia vai ter fim, e nós vamos desfrutar do cuidado do sumo pastor, direcionando as nossas vidas. Alcança, Senhor, cada lar, cada pai de família, cada mãe, cada filho, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com a Tua cura, com a Tua paz, em nome de Jesus. É assim que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já fiz
Escudo e proteção é o Senhor nosso Deus. Aleluia.